Olá todo mundo! Todos nós sabemos que os exercícios físicos nos deixam mais fortes e mais atraentes, mas os músculos do seu corpo não são os únicos que precisam de treinamento. O seu cérebro não irá se desenvolver sozinho, tá ligado? Se você quiser dar um up nele, você precisa resolver enigmas e quebra-cabeças diferentes, treinar a sua atenção e sua capacidade de tomar decisões rápidas. É por isso que fizemos uma lista de tarefas para você fazer e assim desenvolver a sua mente. Então, aqui estão alguns enigmas difíceis e você certamente terá alguns problemas para encontrar as respostas corretas. Vamos começar. Vamos começar com enigmas infantis. Na verdade, eles não são feitos para crianças e pode levar horas para um adulto resolver, enquanto para as crianças é algo muito fácil. A primeira tarefa é chamada de número do estacionamento. Ele viralizou na metade de 2014. Uma criança de 6 anos consegue resolver em menos de 20 segundos, enquanto um adulto fica preso nisso para sempre. Agora pause o vídeo se você quiser tentar também. A resposta é muito mais simples do que você imagina, e não há necessidade de procurar uma lógica complexa. Você só tem que virar a cabeça para baixo e ver que o número procurado é 87. A segunda é chamada de matemática alternativa. Uma criança da pré-escola pode resolver em 5 a 10 minutos, um programador em poucas horas, e uma pessoa normal geralmente desiste após preencher várias folhas de papel com cálculos. Mas as crianças não sabem como formular uma equação ou analisar as leis da matemática, então elas simplesmente notam que o valor depende da quantidade de círculos dentro de cada número. O 9 tem um círculo, o número 1 não tem nenhum, e assim por diante. Então, 2581 é igual a 2. O terceiro enigma é chamado de para onde o ônibus vai. Esta tarefa muito simples é como a maioria dos quebra-cabeças, simples para as crianças e difícil para os pais delas. A questão é, para que lado o ônibus está indo? Se você respondeu para a esquerda, você está totalmente certo. Como nós não vemos as portas, elas devem estar do outro lado. Porém, se você mora no Reino Unido ou outros países que dirigem do lado esquerdo, a resposta seria para a direita. Agora vamos ver as duas ilusões de ótica mais populares. Fique de olho, vamos tentar enganar você. Dê uma olhada nesta imagem. Qual dos círculos amarelos você acha que é o maior? A resposta é nenhum, eles são todos idênticos, mas estes círculos ao redor deles enganam a sua visão e fazem parecer que o círculo da direita pareça maior, mas é apenas uma ilusão. Mais uma. Olhe de perto para a imagem e diga quantos pontos pretos você vê. Já sabe? Na verdade, existem 12 pontos pretos. Tente olhar para as partes pretas da imagem e você verá pontos pretos em todo lugar. O lance é que os nossos olhos ficam envolvidos de tal maneira que eles não são capazes de ver toda a imagem de uma vez, e por isso nós vemos apenas 3 ou 4 pontos. O próximo tipo de truque mental, que também são bastante populares, são os chamados jogos de mexer os palitos. Ok, vamos começar. Mova 3 palitos para virar o besouro em outra direção. Conseguiu? Bom pra você! E aqui está a resposta em todo caso. Próximo. Os palitos formam uma taça de vinho que contém uma azeitona. Mova 2 palitos para que a azeitona fique de fora da taça. Você pode mudar a localização da taça, mas não a sua forma. E aqui você tem a resposta. Último quebra-cabeça de palitos. 16 deles estão organizados de maneira que eles formam algo que lembra uma cobra. Mova 5 palitos para formar 2 quadrados de tamanhos diferentes. Existem 2 respostas corretas. Você pode fazer isso dessa forma ou dessa forma. E aqui terminamos este tipo de enigmas. Lembre-se, os palitos não são brinquedos, mas você pode usá-los como jogos mentais. Agora vamos testar a sua atenção. Nas mídias sociais existem dezenas de enigmas onde você tem que encontrar uma estatueta do Oscar entre robôs C3PO. Aqui está ele falando nisso. Mas o personagem mais popular deste tipo de figuras é um panda. Sim, eles sempre tentam esconder pandas fofos entre outros objetos. Vamos começar com algo fácil. Encontre o panda no meio dos Stormtroopers. Agora, um desafio um pouco mais complexo. Existe um panda no meio desse monte de cabeças de metal. Encontre-o. Esta imagem foi feita por uma famosa empresa alemã de desafios. E aqui há um panda também.
Encontrou? Ok, agora você vai precisar tentar mais. Aqui há um panda escondido entre cães. E agora o mais difícil. Você pode encontrar o panda no meio de pessoas recebendo massagem? Existe só uma maneira de conseguir isso. Vamos começar. Agora vamos falar de um trabalho que bombou nas mídias sociais. Em 16 de dezembro de 2015, o artista húngaro Gergely Dudas postou uma foto de vários bonecos de neve no Facebook e escreveu: "Existe um panda no meio deles. Você consegue encontrá-lo?" Em poucos dias, a publicação obteve 32 mil comentários e quase 170 mil compartilhamentos. Mas o que há de tão especial nele? Vamos dar uma olhada e encontrar o panda. E finalmente, a saideira, um enigma de detetive que fará você ter que pensar bastante. Ouça com atenção. Um homem descobriu que a sua esposa tinha um amante e por conta disso, os dois queriam matá-lo. Ele então decidiu enganar os dois. Um dia, ele chegou em casa antes da hora de uma viagem de trabalho, encontrou os amantes juntos e os matou com uma faca. Logicamente, ele sabia que seria o principal suspeito. E então ele pensou em uma maneira de desorientar a polícia. Não vai ajudar, ele pensou, se eu simplesmente apagar as impressões digitais. Então ele deixou impressões digitais na faca, cujo dono ninguém jamais irá encontrar. Como ele fez isso? Escreva a sua resposta se você tiver uma nos comentários. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes. O assassino era um investigador forense e deixou as impressões digitais da pessoa cujo cadáver ele estava escondendo. Então o cadáver foi cremado, como os parentes do falecido queriam.